Quando você vê um filme, você acompanha o desenrolar de uma história com personagens, cenários e conflitos que ao final trazem uma mensagem. Mas apesar de todos os elementos de um filme, o que te marca é uma cena. Cenas marcantes destacam o filme e hoje vamos aprender sobre o que é e como escrever uma cena. Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Narratio. Pois bem, vamos lá. De acordo com Robert McKee, uma cena é uma ação com conflito em tempo contínuo, do qual transforma a condição de vida do personagem em pelo menos um valor. Valor? Como assim? Vamos entender isso. O valor de uma história são as qualidades universais humanas que variam do ponto positivo para o negativo. Exemplo: amor e ódio, vida e morte, liberdade e escravidão, alegria e tristeza, entre outros. Então, para que uma cena avance e o público perceba o progresso, é preciso que a cena comece com um valor positivo ou negativo e termine com um valor positivo ou negativo, sendo o oposto ao do início, porque isso revela transformação, revela mudança. Vamos exemplificar para ficar mais claro. Imagine a seguinte cena onde o protagonista é uma criança. Uma criança chora com um brinquedo quebrado. A mãe chega e tenta consolar a criança com promessas de novo brinquedo. A criança rebate, dizendo que ela e o pai são pobres e não poderão comprar outro brinquedo. A mãe fala que às vezes as coisas se quebram e que não temos controle sobre isso. A criança continua triste e se pergunta por que justo com ele, sendo que era o único brinquedo dele. A mãe tem uma ideia e analisa o brinquedo. A criança lança um olhar curioso para ver o que a mãe irá fazer. Depois de analisar o brinquedo, a mãe ajusta os parafusos aqui e ali e o conserta. A criança abre sorriso e testa um brinquedo consertado. A mãe diz que, para tudo na vida dá-se um jeito e que devemos aprender com as quebras ou erros. A criança agradece e abraça a mãe e continua brincando feliz. Perceberam a mudança do início para o final? A cena começa com um valor negativo de tristeza da criança e termina com o valor positivo de alegria da criança. No nosso caso, a criança precisava do brinquedo para restaurar sua alegria e assim avançarmos na história. Agora vamos quebrar essa cena em estruturas menores para que entendam melhor. Eu vou falar sobre os beats e caso não saiba o que é, clique no card acima para assistir o vídeo que fala sobre beat. Mas para resumir aqui, os beats são as ações e reações que acontecem numa cena. Então vamos lá. A cena é sobre criança que teve brinquedo quebrado e está triste. Temos um problema que precisa ser resolvido para que a história avance. Beat 1. Criança está triste encarando o brinquedo quebrado. Beat 2. A mãe chega e tenta consolar a criança. Beat 3. A criança rebate. Beat 4. Mãe tenta consolar de outra forma. Beat 5. A criança não acredita no consolo e continua triste. Beat 6. Mãe analisa brinquedo. Beat 7. Criança lança olhar curioso. Beat 8. Mãe conserta brinquedo. Beat 9. Criança brinca com brinquedo consertado feliz. Todos esses beats se transformam no final numa cena com valor que vai do negativo para o positivo. E como diz Sid Field sobre as cenas, em seu livro Manual do Roteiro, o propósito da cena é mover a história adiante. No nosso caso, a criança precisava não só do brinquedo consertado, mas também de aprendizado sobre as dificuldades que a vida impõe. Agora imaginemos a mesma cena anterior, mas sem a mudança de valor. Ficaria assim: uma criança ferida está triste encarando o brinquedo quebrado. A mãe chega e tenta consolar a criança com palavras e promessas de novo brinquedo. A criança rebate dizendo que ela e o pai são pobres e não poderão comprar outro brinquedo. A mãe, derrotada nos argumentos, se senta ao lado dele entristecida. Notem que agora não houve alteração de valor, permanecendo o início negativo, tristeza e desmotivação, e terminando com o final negativo, tristeza e desmotivação. Qual o problema disso? A história não avança e a criança, que no nosso caso é o protagonista,
não desenvolve na trama e não se cumpre o objetivo de aprender lição sobre a vida. Lembre-se de que em um filme sem mudança de valor pode se tornar um filme vazio e chato. Então busque sempre mudar o valor nas cenas e vão perceber como a história cresce. Então lembre-se, façam a história avançar com a mudança de valor e consequentemente trará transformação, mudança no personagem. Quero lembrar que essa é uma estrutura pensada e ensinada pelo McKee e outros teóricos de roteiro, dos quais futuramente falarei sobre. Porém, entendam que tudo se baseia na universalidade das histórias contadas, testadas e aprovadas. Não é uma fórmula, mas são princípios que sem dúvida fazem a diferença na criação de uma história. E aí, narrátios, entenderam o que é uma cena e como construir uma? Comenta aí embaixo se aprenderam ou ficaram com dúvida. E não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber em primeira mão o aviso de vídeo novo. Vejo vocês na próxima cena.